caso de dívida aliviada. Esse caso que eu vou contar está no livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Porque é aquela coisa que, enfim, que se repete em inúmeros relatos das obras de Chico, por exemplo, e outras obras sérias. Errar é fácil, errar é muito fácil, tá? Reparar o erro é que é difícil. Gente, às vezes a gente erra no momento de reflexão, de leviandade, a gente leva um segundo, um minuto, uma semana, um mês para errar. E leva séculos para resgatar o erro. Leva séculos para resgatar o erro. Esse caso que eu vou tratar hoje foi assim, tá? Estou com o meu computador aqui para seguir o roteirinho, se eu esquecer de algo. Mas basicamente, como aconteceu? A equipe espiritual, no plano espiritual, a equipe espiritual da qual André Luiz fazia parte, elas se dirigem a um centro espírita aqui na Terra, onde estamos nós, encarnados, né? E lá eles encontram um senhor fazendo uma palestra sobre o Evangelho. Esse senhor é o senhor da nossa Adelino Correia, que é o senhor do nosso caso, e um senhor muito humilde, sabe? E que transparecia muita fé. Fé é autêntica, sincera. Logo se percebe que na física ele trazia assim crostas vermelhas na pele, né? Uma doença de pele cutânea muito severa, muito visível, né? Que ele, aliás, teve desde criança. E, enfim, André Luiz comenta nesse livro que ao chegar perto dele, já se sentia a bondade que irradiava dele, né? Que ele ajudava muita gente. Adelino era uma pessoa muito boa, que ajudava muita gente. André Luiz até fala para o instrutor espiritual dele, Silas, fala que só de chegar perto do Adelino já dava vontade de partilhar as tarefas a serviço das outras pessoas que ele fazia, que ele executava. Aí o Silas, que é um instrutor espiritual de André Luiz, um espírito de estatura um pouco mais elevada, concordou com André Luiz, falou sim, sim, os créditos de Adelino são realmente muito grandes, apesar das imensas dívidas às quais ele ainda está preso. Aí, quando acabou a palestra dele no centro, quando acabaram os trabalhos no Centro Espírita aqui na Terra, a equipe espiritual acompanhou Adelino até a casa dele. Lá encontra a mãe dele, Leontina, salvo engano, é Leontina, isso, uma senhora de mais de 70 anos. A André Luiz até pergunta para Silas, para o instrutor espiritual dele, mas o Adelino não é casado? Aí o Silas responde, sim, ele é casado, mas a esposa, enfim, não se encontra, o abandonou, falou, deu a entender. Aí o André Luiz responde, eu percebi que o companheiro, Adelino, estava passando por provas difíceis, as quais me cabia a discrição, e eu não perguntei mais. Então ele não tinha companhia da esposa já há muitos anos. No quarto dormiam 3 criancinhas. Uma menininha loura de 10 anos e 2 menorzinhos negros que eram menorzinhos que ela. A garotinha de 10 anos era Marisa, filha biológica de Adelino. Filha essa que a mãe tinha abandonado de modo definitivo mais de 7 anos atrás. E os 2 menorzinhos eram Mário e Raul.
Mário e Raul, criancinhas bem menores ainda, que foram, os dois foram abandonados e Adelino os adotou como filhos do coração, como filhos do coração. Aí Silas falou, olha, explicou para o André Luiz, aqui nós temos um caso de dívida aliviada. Um caso de dívida aliviada. E para estudar esse caso, não só para estudar esse caso, falou Silas, mas também para exaltar o esforço dele, do Adelino, eu vou me permitir, ele disse, eu vou me permitir dizer algo sobre o passado espiritual desse amigo, enfim, para estudo do André Luiz e dos outros, e até para ajudar, né, Adelino. Pois bem, em meados do século XIX, Adelino era o filho de um jovem muito rico, Martim Gaspar. Martim Gaspar era um jovem, como eu disse, um jovem fazendeiro, na época da escravidão do Brasil, né? O Brasil foi o último país a se livrar dessa coisa horrível, dessa mácula histórica que é a escravidão, o último país das Américas, tá? A se livrar da escravidão, a propriedade de uma pessoa sobre a outra. Então, o Adelino era filho de Martim Gaspar, que era um fazendeiro muito rico e com um coração muito duro, muito orgulhoso. Só que o Adelino era, para usar uma expressão que era usada na época, né, que hoje não é mais usada, hoje todos os filhos são iguais, mas era o filho bastardo, por assim dizer, tá? De Martim Gaspar na época. O Adelino era filho do fazendeiro com uma escrava, sabe? Mas olha que curioso, olha que curioso. Martim Gaspar era muito cruel com os escravos. Ele era tirânico. Ele não hesitava em usar o chicote, não hesitava em usar o tronco. E mais, ele abusava das escravas e se elas engravidassem, ele vendia os filhos sem menor problema. Sem menor problema. Entendeu? Nenhum problema de consciência ele tinha com isso, não. Mas não com Adelino. Ele, em relação ao Adelino, ele tinha uma ternura, uma dedicação inexplicáveis, que nem ele mesmo, Martim Gaspar, sabia explicar, sabia entender, sabe? Tanto que ele providenciou que Adelino, né, que o espírito que na encarnação, falando Adelino, né, pessoal, o espírito que na encarnação seguinte foi Adelino, tá? Claro. Ele providenciou que o Adelino fosse educado, com todo o capricho na fazenda, como era, né? Como os filhos do fazendeiro era algo habitual, então, né? Ele foi educado na fazenda. Martim Gaspar garantiu a herança para o Adelino, tá? Enfim, criou-se entre pai e filho um vínculo afetivo muito forte, muito forte. Tanto que eles faziam tudo juntos, sabe? As tarefas da fazenda, estudos, caça, sabe? Eles, enfim, faziam tudo juntos. O pai de Adelino, Martim Gaspar, muito jovem ainda, tinha 43 anos, muito jovem, né? E Adelino, na época, tinha 21. Foi nessa época que o pai, Martim Gaspar, resolveu se casar. Ele se casou com uma moça muito bonita e muito jovem, Maria Amélia. Maria Amélia tinha 20 anos. Só que Maria Amélia sempre exerceu uma estranha fascinação sobre Adelino.
Adelino enfim, passou a viver conflitos sentimentais. Por um lado, ele se julgava e era o melhor amigo do pai. Por outro, ele não suportava a ideia do pai ter a mulher que ele, Adelino, desejava. E o pior, ele sabia que a esposa do pai também o desejava ardentemente. O que aconteceu? Sem que ninguém desconfiasse, Adelino e a esposa do pai passaram a se encontrar, enfim, secretamente, seja em viagens, seja, enfim, em lugares escondidos. Foi aí que o filho passou a pensar num plano sinistro. Como o pai passava por um problema no fígado, estava num período acamado, Adelino convocou 2 capatazes da sua confiança, Antônio e Lucílio. Ele lhes deu a seguinte... Esse Antônio e Lucílio eram também 2 malfeitores, cujo maior prazer, por exemplo, era abusar das jovens escravas. Adelino o chamou, com conhecimento de Maria Emília, da madrasta dele, a esposa do pai, de 20 anos, e explicou a eles que daria um remédio para que o pai dormisse e que, depois disso, os capatazes deveriam espalhar um líquido inflamável, álcool lá no quarto, né, e simular um incêndio. Assim foi feito, e Martim Gaspar desencarnou com sofrimentos. O pai morreu, foi enterrado, mas no plano espiritual, desencarnado, percebendo o que aconteceu, ele uivava de ódio, né? Só queria vingança contra o filho. Passaram-se 5 anos e depois Adelino não aguentava mais, porque o espírito do pai o perseguia implacavelmente, tá? Tanto que a pele dele, do Adelino, começou a se abrir em chagas. Adelino passa a ficar na cama com com a pele em chagas, como se fossem queimaduras, com muita dor, gritando sem parar, com muito remorso já. O remorso já começou ali em vida, em relação ao que ele fez com o pai. Ele não faz nada além de gritar e chorar, praticamente. E a esposa, a Maria Emília, que era a madrasta dele, né, muito jovem, preferindo achar que ele ficou louco, o abandona e inventa desculpas, se inocenta perante amigos e empregados. Pouco depois, Adelino desencarna, sofrendo muito. A gente vê muito isso em obras espíritas, né, pessoal? Como todos nós tivemos no passado, embora a gente ache que não, inimigos espirituais. O passado de nenhum de nós é santo, às vezes nem o presente. Mas no passado todos nós temos erros muito graves, né? E todos nós, lá atrás, como desencarnamos, encontramos esses inimigos, e Adelino encontrou, sabe? O pai o arrastou do túmulo para sombras infernais. Ele passou a sofrer uma terrível e pavorosa vingança. Silas, o instrutor do André Luiz, falou que no tempo da Terra ele ficou cerca de 11 anos passando por sofrimentos e humilhações indescritíveis. E como sempre ocorre nesse caso, há uma sintonia, né? De um lado, um espírito corroído pelo remorso. Do outro lado, um espírito
louco, desequilibrado por vingança, né? Foi nesse clima que o filho, que é Adelino, hipnotizado por gênios do mal, né, esses espíritos que existem no plano espiritual inferior, ele se acreditou queimando em chamas que não cessavam, que não acabavam. Ele ficou 11 anos se sentindo queimando, né? Isso, essas torturas do plano espiritual, elas não são eternas como a gente aprendeu às vezes. Não, isso Deus não fez dores eternas. Mas às vezes o remorso do espírito é tanto que ele se deixa imaginar em situações assim. Até que ele foi socorrido pelos benfeitores espirituais e aos poucos ele foi, enfim, se extinguiu esse doloroso desequilíbrio, perdão. E Adelino começou a trabalhar no plano espiritual, em serviços mais duros, sabe? E ele ganhou, com o tempo, o direito de voltar à Terra para começar o pagamento da dívida que ele para si mesmo criou. Ele aprendeu aos poucos a renovar o mundo íntimo através da prece. Ele renasceu inclinado a uma sincera fé religiosa. Depois ele encontrou o Espiritismo, que lhe esclareceu muitas dúvidas e o próprio porquê do sofrimento, né? As razões pelas quais nós passamos pelo sofrimento. Durante essa nova existência, ele atraiu a simpatia de muitos amigos encarnados e desencarnados com essa caridade pura que ele passou a exercer, tá? Ele atravessou duríssimas provas materiais desde cedo. Desde cedo ele cresceu órfão de pai, porque na existência anterior ele não soube valorizar a ternura paterna. E desde cedo também ele aceitou com humildade a doença da pele que ele trazia, sabe? Ele não se revoltou em relação a nenhuma dessas dificuldades, seja a pobreza, seja não ter pai, seja a doença de pele, enfim, é muito raro, tá, gente? Geralmente a gente pede provas difíceis do outro lado, mas chega aqui com o véu do esquecimento, a gente não quer enfrentar isso. A gente não quer. A gente quer outro caminho, e esse é natural do ser humano, né? A gente não deveria mais ser assim, tá? A gente quer o caminho das coisas mais fáceis, dos prazeres, dos comodismos, né? Mas o instrutor falou, ajudando os outros, o Adelino melhora cada dia sua própria dívida, porque como o Chico fala, sempre que nós falava, né? Fala. Sempre que nós nos colocamos em trabalho de ajuda ao próximo, obviamente nós atenuamos nossa própria dívida, né? A sabedoria divina manda aqui, quando vai, ele tem uma frase que eu sempre repeti, não sei literalmente, mas que quando a providência divina vai cobrar uma dívida e encontra o cobrador trabalhando a serviço do próximo, Deus recomenda que essa cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado. Então, André Luiz pediu mais explicações sobre esse caso e Silas falou que, além de ter nascido órfão, Adelino se casou, mas, como não merecia ainda a aventura de um lar tranquilo, a esposa o abandonou. Não só. Silas, o instrutor, explica para André Luiz que pela vida de caridade e de ajuda ao próximo que o Adelino passou a exercer, ele atraiu para junto de si a antiga madrasta, Maria Emília, que renasceu como Marisa, sua filha biológica, que deveria absorver os exemplos nobres
do pai. Estou com as minhas notas aqui, tá, pessoal? Pedi licença porque tem umas partes de uma prece aqui que eu quero ler. E a filha, além disso, vai saber em breve que a mãe abandonou o lar, como ela mesma, Maria Emília, fez na encarnação passada, né? Não é só isso, frisou Silas, o instrutor de André Luiz. Adelino, dedicando-se de corpo e alma à renovação, Adelino recolheu como filhos os dois cúmplices do passado. Lembram? Mário e Raul, os dois cúmplices, né, que colocaram álcool no quarto do pai. Os dois capatazes, não, Antônio e Lucílio, né? Antônio e Lucílio, que eram os nomes dos capatazes, né? Eles foram que furtavam das escravas, abusavam das escravas para matar ou vender. Eles foram recolhidos por Adelino como filhos adotivos na atual reencarnação, né? Vindo para o seu círculo afetivo também. Olha que reflexão interessante, pessoal. O instrutor de André Luiz argumenta que se, como muitos de nós fazemos, tá? Se diante do abandono da esposa, o Adelino tivesse desistido da luta, desistido das coisas difíceis, e caído na depressão, ou na bebida, seja lá o que for, entendeu? Ele adiaria para séculos futuros, em circunstâncias muito mais difíceis, esse resgate, esse nobre trabalho que ele estava fazendo agora, tá? A mesma coisa aconteceria se ele fechasse as portas do coração dele para esses dois filhos que ele adotou, perante os quais ele também tinha débitos, além dos débitos dos próprios antigos capatazes. Mas o alerta é muito claro. Nós podemos fazer agora, ou podemos fazer com talvez dificuldades ainda maiores depois, tá? Mas as surpreendentes lições desse caso ainda não tinham terminado, ainda não terminaram. A equipe espiritual da qual André Luiz fazia parte retornou no dia seguinte, liderada por Druso. Druso era o orientador maior dessa instituição espiritual de serviço do bem, na qual André Luiz trabalhava. Esse mentor inspirava em todos uma mais profunda reverência, sabe? E aqui eu me encaminho para o final. Quando o relógio marcava 2h20 da madrugada, 2h20 da madrugada, Adelino dormindo, esse mentor Druso chegou perto dele e falou de modo grave, de modo bondoso, falou: meu amigo, chegou a hora do reencontro. Chegou a hora do reencontro. Adelino, fora do corpo, com muito medo, aterrorizado, começou a chorar. Druso falou: oremos juntos. Vou pedir licença para ler. Ele fez então uma belíssima prece, pedindo ao Pai de infinito amor que nos fortalecesse para a renovação necessária e concluiu. A prece é longa, mas eu vou me limitar à conclusão. Ó Pai, dai-nos coragem para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Ative em nosso espírito o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos e conduze-nos pelo caminho da renúncia, para que a nossa memória não se afaste de Ti. Minutos depois, o Adelino acorda, chorando muito,
mas com um bem-estar que ele não sabe descrever, com a esperança que ele não sabe descrever, porque ele não lembra, não tem a lembrança exata do sonho, né? Só aquele bem-estar. Logo depois, todos escutam lá fora o choro de uma criança e o Adelino, orientado por Druso, abre a porta e vê um recém-nascido chorando muito. Druso então fala espiritualmente, né? O Adelino não ouve com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos espirituais registra tudo pela intuição, né? Adelino, Druso fala: Adelino, em relação à criancinha, né? Eis o pai ofendido, que, enjeitado pelo coração materno, que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. E Adelino, com uma alegria inexplicável, chorando muito, uma alegria inexplicável, leva a criança ao peito, sabe, dizendo meu filho, sabe? As Silas explica André Luiz. Martim Gaspar retorna à experiência física, nos braços do filho que o desprezou. Aí o orientador maior, Druso, enxugando as lágrimas, assinala: queira Deus que quando estivermos de novo na Terra, até eles, espíritos mais elevados, falam isso, queira Deus que quando estivermos de novo na Terra, no chamado nevoeiro da carne, possamos, também nós, abrir o coração ao amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. É isso. Esse caso mostra que não há casos no universo, há uma ordenação ética no universo, muito maior do que pensamos. Não estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Há vários emissários através dos quais nós somos cuidados. E essa lição também nos alerta, pensando lá atrás, na vida anterior deles, na extrema importância do vigiar e orar. No caso de Adelino, uma só fraqueza, a tentação sexual pela jovem madrasta, o levou a séculos de sofrimento, no plano espiritual e na Terra, né? Para resgatar os terríveis, enfim, erros que surgiram daí. Mas por mais difíceis que sejam os dias, eles passam. Isso nós conseguimos com fé, humildade, coragem, caridade, superar os obstáculos. É sempre assim, né? Nós somos feitos para a paz, nós somos feitos para a beleza, nós somos feitos para o bem, para o amor. O contrário disso é sempre temporário. Como dizia a grande médium e escritora Ivone Pereira do Amaral, ela dizia: é bom não esquecer que nós somos essência de Deus.